A Bíblia, o maior best-seller de todos os tempos. Vamos abrir a Sagrada Escritura e ler 3 versos. O primeiro encontra-se em Salmos, no Salmo 12 e no verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. E no mesmo livro, no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E por fim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Um grande número de pessoas desnorteadas perdeu o rumo da sua vida. Eu tenho feito a mim mesmo a seguinte pergunta: será que a rota espiritual da humanidade se perdeu? Creio que um grande número de pessoas, quando confrontadas com as notícias do dia a dia, ficam perplexas e pensam fazendo a pergunta: mas para onde vamos? O que será para nós o futuro? Os sinais do mundo físico, religioso, com a comercialização da fé, sinais económicos, sociais e políticos, são deveras aterradores. Estamos de facto desnorteados e perdemos a rota. Qual será a bússola fiel que nos pode conduzir a um ponto seguro? Existe ela? Estas perguntas merecem a seguinte afirmação: o homem nunca foi um ser irracional cuja existência termina na morte. Antes, pelo contrário, na sua ansiedade universal, ele quer saber tudo sobre o além. Comigo sucedeu exatamente isso. A verdade, e só a verdade, é a preocupação mais evidente que o homem transporta consigo. Eu quero saber a verdade. É este um grito de desespero no mundo em que vivemos. Todos querem saber a verdade. Pilatos também queria saber a verdade, e há 20 séculos ele fez a pergunta: Quid est veritas? O que é a verdade? Não tenho dúvidas que existiam muitas ideias filosóficas e preconcebidas acerca da verdade na mente de Pilatos, e quando confrontado com a presença do Filho de Deus, ele quis saber da boca do Mestre tudo sobre a verdade. João 18, 37 e 38. Quando Jesus disse que tinha nascido para ser rei e dar testemunho da verdade, então Pilatos deixou sair este grito de desespero: o que é a verdade? Era o mesmo que dizer: aonde posso encontrar a verdade, se desde menino venho-a procurando e ainda não a encontrei? Os 3 evangelistas do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, não fazem referência a este pormenor. Nenhum deles se refere a este facto de tanta importância. Só a argúcia do evangelista João e a sua análise não deixou escapar a preocupação de um juiz do tempo de Jesus. E esta pergunta, como uma bola de neve, vem crescendo até aos nossos dias. A análise crítica que porventura possamos fazer deste episódio que antecedeu à crucificação de Jesus leva-nos a uma e só a uma conclusão: existe uma verdade presente, uma bússola fiel e verdadeira, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Neste livro encontra-se toda a ciência da salvação. Luís Pauwels fez a seguinte confissão. Disse que na sua caminhada por entre as emaranhadas teias das filosofias, das superstições e mitos, o impedira de aceitar o mundo como uma coisa natural. São aos milhões as pessoas que julgam encontrar a verdade nas teorias científicas e filosóficas, mas não encontram nelas a verdadeira resposta para as suas dúvidas e anseios.
Propus-me hoje fazer a apologia da Bíblia por ter a certeza que foi legada por Deus ao homem, sendo de plena inspiração divina e chegou aos nossos dias, apontando a rota segura para a humanidade. O Velho Testamento que temos hoje era o que Jesus usava. A resposta à pergunta o que é verdade encontra-se expressa em 66 livros, com uma mensagem única escrita por 40 autores em diferentes épocas e lugares, como a Babilônia, Grécia, Roma e, mais concretamente, na Ásia Menor, na Palestina e Egito. Foi escrita por reis, prisioneiros, coletores de impostos, sacerdotes, estadistas, médicos, profetas e simples pescadores. A Sagrada Escritura é, pois, uma enciclopédia perfeita e completa, onde se encontra perfeita harmonia no conteúdo de 66 livros num único volume, um verdadeiro best-seller de todas as épocas que revela uma ordem, sequência, um princípio e um fim. Uma das maiores subtilezas do erro foi a inclusão no livro sagrado dos livros apócrifos. São livros não autênticos que contêm erros, não são canónicos, são documentos cujo autor, lugar ou data não correspondem à verdade. Grande é a importância do livro sagrado e é de tal ordem que durante os últimos 200 anos uma filosofia chamada alta crítica vem travando uma batalha contra a Bíblia. Este movimento começou na França e rapidamente se estendeu a outros países. Primeiro, a sua filosofia limitava-se às universidades e logo chegou ao púlpito das igrejas apostatadas. A máxima da alta crítica baseava-se no facto de tudo o que se não pode provar é duvidoso e falso. O cristianismo saiu bastante reforçado como uma reação à alta crítica. Este movimento profano deu origem a 4 vitórias do cristianismo. Primeiro, fundaram-se várias sociedades missionárias no mundo no fim do século XVIII. Segundo, foram realizados diversos movimentos de reavivamento. Terceiro, foram fundadas várias sociedades bíblicas no fim do século XIX. Quarto, surgiu o movimento adventista que deu vigor às profecias da Bíblia e apontou para o estudo do santuário celestial e o começo do juízo investigativo. A Bíblia começou a ser mais lida e cumpriu-se a profecia de Daniel 12:4, onde as profecias do livro permaneceriam seladas até o tempo do fim, ano de 1798, e o fim do período profético dos 1260 anos. Esta mensagem refere-se ao aumento da ciência e da tecnologia, o que marcaria o começo do fim. No ano 1798, aperfeiçoaram-se técnicas inovadoras na arqueologia bíblica. Napoleão foi ao Egito numa campanha militar e levou consigo 120 homens de ciência para explorar o Egito no ponto de vista científico, e o resultado das investigações foi publicado numa obra de 36 volumes.